Olá, meu nome é Laona Gisele, estudante de Ciências Biológicas do SES UFCG, Campus Cuité, e eu venho aqui por meio da disciplina de Ecologia dos Ecossistemas Terrestres, ministrado pela professora Kiriaki Nuriti Silva, e eu vou falar um pouco sobre a floresta atlântica. Sobre sua caracterização e problemas ecológicos relacionados a ela. E a Mata Atlântica, ela é um conjunto de formações florestais densa e fechada, e ela corresponde a mais de 10% do território brasileiro. E esse nome, Mata Atlântica, ele é dado às florestas tropicais que se distribuem em, em segmentos do litoral ao planalto e serra. Com relação às suas características, ela apresenta árvores de grande e médio porte, formando uma vegetação densa e fechada. E ela também apresenta uma diversidade de espécies, tanto na presença de animais como vegetais, uma diversidade muito grande. As copas das árvores se unificam e isso produz sombras e umidade. E também outra característica é a constante neblina na região da Serra do Mar. Com relação à sua localização, a Mata Atlântica se estende ao longo de 17 estados brasileiros e, e também é preciso considerar que a Mata Atlântica, no que se refere à extensão, é uma das maiores do Brasil. E ela está presente, né, como eu falei, em 17 estados e compreende as regiões leste, sul e sudeste. Além disso, ela ainda abrange uma parte do Paraguai e da Argentina. As florestas que compõem a Mata Atlântica são a floresta ombrófila aberta, que é comum em áreas secas e com altas temperaturas, a floresta ombrófila densa, que ela é comum no litoral brasileiro, a floresta ombrófila mista, comum no sul do Brasil e planaltos do sudeste, a floresta estacional decidual, que são as árvores que podem perder as folhas ao longo do outono e inverno, e também a floresta estacional semidesidual, que são as árvores que perdem as folhas no inverno seco e frio. E quanto ao ecossistema da Mata Atlântica, ela apresenta a restinga. As restingas elas estão presentes em toda a costa brasileira. Os manguezais, que apresentam uma fauna rica, como o caranguejo, por exemplo, e campos de altitude, que é presente em áreas mais altas, os brejos interioranos, que são essenciais para a agricultura no Nordeste brasileiro, enquanto que os encraves florestais do Nordeste, eles são vitais para a região nordestina. E já com relação à flora da Mata Atlântica, ela tem aproximadamente 20 mil espécies vegetais e essas espécies elas correspondem a mais de 30% das espécies existentes em todo o território brasileiro. E sem falar na grande diversidade de árvores por hectares. E também e são encontradas orquídeas, ipê, palmeiras, pau-brasil, briófita e figueiras, e entre muitas outras. Além da flora, né, a fauna também ela é muito rica. Ela abriga aproximadamente 849 espécies de aves,
370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 espécies de peixes que são abrigadas na Mata Atlântica. E destaca-se também que muitos animais, né, além de alguns animais tá sofrendo risco de extinção, como a arara azul, a onça pintada, mico-leão dourado, entre outras. E essa situação se agrava devido à caça, desmatamento e as variações climáticas e perda de habitat, né, desses animais. E já com relação ao clima da Mata Atlântica, é um clima que é predominante o clima tropical úmido, sendo que esse clima ele é influenciado pelas massas de ar úmidas vindas do Oceano Atlântico, sendo que ele também apresenta outros microclimas ao longo da mata, né? Uma vez que as grandes árvores que compõem a vegetação geram sombras e umidade. E também as temperaturas médias e umidade do ar elevado durante todo o ano, caracterizando também as chuvas regulares e bem distribuídas. Já com relação à hidrografia, a Mata Atlântica ela tem mais de 100 milhões de brasileiros que se beneficiam das águas que nascem lá, nesse bioma, né, na Mata Atlântica. E a Mata Atlântica ela abrange também rede de bacias hidrográficas formadas por grandes rios, como Tietê, Paraná, o São Francisco, o Rio Doce, o Paraíba do Sul, e entre outros. E essa rede ela é muito importante, e não só para o abastecimento humano, mas também para o desenvolvimento de atividades econômicas, como a agricultura, a pecuária, a indústria e todo o processo de urbanização do país. E atualmente mais de 100 milhões de brasileiros estão se beneficiando dessas águas que nascem na Mata Atlântica e que formam diversos rios que abastecem cidades e metrópoles brasileiras. Já com relação ao relevo da Mata Atlântica, esse relevo ele é constituído principalmente por planícies e costeiras e colinas que são acompanhadas por uma cadeia de montanhas. O solo da Mata Atlântica ela não possui fertilidade elevada, mas ainda assim a área com relevo acidentado constitui limitações fortes para o uso intensivo das terras com o cultivo durante o ano. E no interior da Mata Atlântica, o solo ele é considerado pobre e se mantém devido à decomposição acelerada da matéria orgânica, devido aos restos vegetais que atingem o solo. Né? E já com relação à importância econômica e cultural desse bioma, atualmente vivem nessa região de Mata Atlântica 72% dos brasileiros e compõe 70% do PIB nacional se concentra exatamente nesse bioma. Além disso, todo esse território mantém as nascentes e mananciais que abastecem as cidades e comunidades do interior, que regulam o clima, como temperatura, umidade, chuva, e abriga comunidades tradicionais, como algumas comunidades indígenas, como por exemplo o Guarani, que é bem conhecido, e entre várias outras que abriga lá, né? E sobre essas regiões. E também, entre os usos econômicos da Mata Atlântica, está também o turismo ecológico e as plantas medicinais. Algumas delas até ainda não estudadas, a maioria, né? Ainda não estudadas, como a espinheira santa e a caixeta.
E a Mata Atlântica, ela é uma das florestas tropicais mais ameaçadas do mundo. As estatísticas elas indicam que mais de 70% da população brasileira vive na região da Mata Atlântica, como eu acabei de falar. E além de abrigar a maioria das cidades e regiões metropolitanas do país, a, a área original da Mata Atlântica também concentra os grandes polos industriais, petroleiros e portuários do Brasil, respondendo, como eu falei, a um PIB de 70% do PIB nacional concentrado apenas nessa região, né, nesse bioma. E com relação a esses impactos ambientais, apresenta entre esses impactos a fragmentação de áreas reduzida a 10% do tamanho original, a extração de madeira, a industrialização e poluição, esgotamentos de nascentes e o comércio ilegal de plantas e animais, que geram consequência mega negativa, que é a extinção, né? Podem gerar a extinção, infelizmente. E o esgotamento de nascentes, a mata ela abriga 7 das 9 bacias brasileiras, sendo que a floresta auxilia no que se chama de regime hídrico permanente, que estando o desmatamento diretamente ligado à escassez de água e o comércio ilegal de plantas e animais, a mata possui uma diversidade de árvores, a maior diversidade de árvores do mundo, sendo muitas espécies ameaçadas por extinção e exatamente devido à extração ilegal, né? Além de sermos de sermos considerados o dono do terceiro maior comércio ilegal de espécies do mundo, né? Infelizmente. E com relação à conservação do bioma, são múltiplos os fatores que motivam as cidades da região criarem uma unidade de conservação e os principais pontos de defesa dessa conservação, dessa unidade de conservação, é a proteção da paisagem natural, a promoção de lazer, recreação e turismo, a educação ambiental, a ampliação do conhecimento científico e a proteção de recursos hídricos para abastecimento de cidades. E algumas dessas unidades de conservação foram criadas, inclusive, com o objetivo de garantir o abastecimento de água para essas sedes. Devido à crise hídrica se agravando em algumas regiões do país, e a maioria uma grande cobrança, né, da população com relação a esses recursos serem preservados até pela sua necessidade em todos os sentidos, né? E essas foram as referências utilizadas para o trabalho. E obrigada pela atenção.